do 8 de janeiro. A gente vai colocar alguma aspas dele? Temos as aspas, olha aí, Ari, aspas de Alexandre de Moraes. Quem admite anistia ou não é a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O que a gente pode depreender disso aí, Guga? Ele falou o óbvio, né? Ele está dizendo que sim, existe essa questão da anistia, isso está posto na Constituição, mas quem interpreta se aquela anistia está seguindo todos os requisitos constitucionais, obviamente que é o STF, cabe ao STF interpretar a lei e ver se está de acordo com a Constituição. Então, se aquela anistia, por exemplo, fere alguma cláusula pétrea, ela pode ser negada. Este caso do golpe, claro que isso vai ser levantado. Democracia é cláusula pétrea. Você ferir a democracia, atacar a democracia, tentar corromper o Estado democrático de direito, obviamente que não há anistia que possa ser sustentada neste caso, pelo menos essa é a interpretação que eu estou lendo de muito jurista, e é isso que deve ser levado ao Alexandre de Moraes, e é por isso já que ele está fazendo esse tipo de alerta. Cabe ao STF, isso provavelmente chegará aqui no STF e caberá aos ministros decidir se está ferindo ou não a Constituição, aquele projeto de anistia. Como eu falei, neste caso, foi um ataque à democracia, o que é uma cláusula pétrea, então provavelmente esse é o sinal que o Alexandre de Moraes está dando, que isso não vai se sustentar. O Lula embarcar nessa também, concordo com o professor Vila, não faz sentido. É uma pauta da extrema-direita, ele está dando visibilidade, dando manchete de jornal para um tema que não interessa a ele, que nem deve interessar. E ele não deveria estar também passando, de alguma maneira, pano para o 8 de janeiro, falando até numa possível anistia para quem tentou dar um golpe de Estado. Não é a melhor estratégia, não parece ser. Já tem muita gente agora querendo colar no Lula a ideia de que ele quer libertar o Bolsonaro, ele quer ter o Bolsonaro como adversário na próxima eleição. Isso é um sinal de que o Lula quer continuar com a polarização. Já tem um monte de interpretação em cima dessa fala dele. Eu acho precipitado acreditar que o Lula deseja enfrentar o Bolsonaro de novo. Eu não vejo ninguém na terceira via capaz de fazer frente ao Lula. Deu uma pausa aqui, né? Eu não vejo ninguém da terceira via capaz de fazer sombra ao Lula, e o Bolsonaro ainda faz alguma sombra. Não me parece fazer muito sentido ele querer escolher o Bolsonaro como adversário, mas essa, obviamente, está sendo uma das interpretações, porque ele está entrando num assunto que não deveria. Acho até, Ari, que não é tanto a questão política, de disputar com o Bolsonaro é melhor, é pior, vai trazer de volta o Fla-Flu e tudo, mas é uma questão mesmo do Brasil que respeita a constitucionalidade. Ora, desrespeitou, está inelegível, espera terminar a decisão do TSE. Sem dúvida, mas os bolsonaristas, usando seus apoiadores na Câmara dos Deputados, sobretudo, vai tentar reverter essa situação, essa condição de inelegibilidade de Bolsonaro. Agora eu queria, Madeu... Mas eu acho essa mais... Eu acho isso uma coisa... Acho que é uma espécie... delírio. É um delírio, mas eles vão tentar. Obviamente que vão tentar. E essa negociação para que eles elejam o sucessor de Arthur Lira passa por isso. Agora, sobre as duas falas do presidente Lula, eu queria me ater mais à questão da irresponsabilidade do Bolsonaro na tentativa desesperada de se reeleger em 2022. Quando ele viu que Lula tinha uma grande vantagem, sobretudo nas esferas mais pobres da sociedade, entre aqueles brasileiros com menos dinheiro, o que foi que ele fez? Ele abriu os cofres irresponsavelmente e quase, por exemplo, vou citar um exemplo, quase levou a Caixa Econômica Federal à falência, com prejuízo de 70 bilhões de reais. O que foi que ele fez? Deu empréstimo para quem quis, para gente negativada, mais de 6,8 milhões, ninguém pagou, a inadimplência lá nos 80%,
e também criou um Sim Digital, que era também para dar dinheiro, tentando reverter a desvantagem para Lula nessas camadas com menos dinheiro da sociedade, os mais pobres. Não conseguiu. Além de ter sido incompetente, ele quase, gente, levou à falência um banco com um papel social assim, inquestionável, que é a Caixa Econômica Federal. Então, eu concordo com o professor. Ele, além de incompetente, ele foi irresponsável e, em última instância, criminoso. Amarra para nós, Apoliana. Amadeu, eu não queria nem falar da declaração específica do Lula, né? Primeiro sobre esse tema. Eu acho que o presidente está se expondo demais para comentar alguns assuntos que são melindrosos e ele escorrega em fomentar ainda mais essa polarização. Se ela é interessante para ele, eu acho que nesse momento não é. Vamos esperar o processo político chegar efetivamente. Ele está no momento em que ele já tem dificuldade de governabilidade e faz parte da estratégia comunicar mais sobre os projetos do governo, mas ele tem que ter um pouco mais de inteligência emocional e um controle da narrativa nessas entrevistas, já que o objetivo não é fomentar uma discussão ainda maior sobre alguns temas, que ele precisaria, pelo contrário, ficar um pouco mais à margem da discussão. Resguardado. Exato. Com relação ao 8 de janeiro, para mim está muito claro que o Supremo Tribunal Federal não vai amolecer, não vai vacilar outra vez e sim vai trabalhar para que essas pessoas sejam todas condenadas como elas devem ser. Vamos a outra manchete da Ranieri, que trata do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentando modificar o modus operandi, essa palavra está muito em voga, né? O modus operandi dos políticos influencers. E eu gosto dessa expressão modus operandi, porque ela é muito usada no meio policial. Ah, sim. Então, né? vamos lá. Em relação a bandidos, a criminosos, vamos né? lá. Modus operandi. Sim, vai lá. Mas a gente está falando de política. Outra então, coisa. Vamos lá. Quem lacra não lucra. Não sei. Presidente Rodrigo Pacheco manda recado a políticos influencers. E existem? Mais influencers que políticos, na verdade, eles são, né? Saiam das redes e vão trabalhar. Ari, o que é mais difícil? Eles deixarem as redes ou trabalhar? Não, uma coisa é super fácil, permanecer nas... sair das redes? Nenhuma nem outra. Mas eu acho que sair da rede, eles ainda conseguem, mas trabalhar e também já é demais.